Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia 17 de novembro, uma terça-feira. Gente, no ano passado, o prefeito Joel apresentou um projeto de alienação de alguns bens do município, né? E gerou uma polêmica danada, estava quase aprovado, mas aí os vereadores se posicionaram contra e por uma pequena maioria, se não me engano de um vereador, o projeto não foi aprovado. Daqui por diante, nesse próximo mandato, qualquer projeto que o prefeito quiser aprovar, ele vai ter plena liberdade porque ele conseguiu fazer a maioria na Câmara, né? E a gente sabe que o papel do vereador eleito aliado, muito embora seja de todos os vereadores o papel de fiscalizar, mas na política tradicional, nessa política que se faz a nível de Brasil e acho que até no mundo inteiro, o papel do vereador aliado é apoiar os projetos do executivo. Alguns até apoiam de maneira cega, né? Ou seja, veio do executivo, é aliado, está aprovado, aprova até sem ler. Então, nesses próximos 4 anos, o fiscal tem que ser você. O fiscal, você que foi eleitor, votou independente da sua opção, agora tem que ser fiscal. Se você votou no prefeito eleito, veja se ele está correspondendo à sua expectativa. Se você não votou, um motivo a mais para você cobrar. O que não funciona é o cruzar de braços. A gente sempre recebe reclamações, porque são muitos problemas mesmo, a gente sabe disso, mas eu acho que a partir de agora nós vamos fazer essa pergunta para as pessoas que reclamam, se elas estão cobrando aquele direito. Eu sempre faço isso. Quando alguém reclama por questão de estrutura, eu pergunto, já comunicaram de maneira oficial ao setor? Vamos supor, se for na área da iluminação, já comunicou, já tem um pedido aí? Porque as nossas matérias a gente sempre gosta de fazer assim. A população já reclamou e até agora nada. Entendeu? Então, com a ampla maioria que o prefeito tem, o fiscal agora tem que ser você, tem que ser nós. Certo? Não estou dizendo que os vereadores eleitos não vão fiscalizar. Eu estou dizendo que a história mostra que os vereadores aliados geralmente apenas apoiam. E eu nunca vi um vereador aliado deixar o governo porque um projeto não foi aprovado. Geralmente, quando deixa é porque não teve um interesse pessoal realizado. Por exemplo, eu quero ser candidato na próxima, eu quero ser seu vice, eu quero uma secretaria, quero não sei o quê. Aí o prefeito disse que não, mas depois eu vou para o outro lado. Eu nunca vi um dizer assim, rapaz, rua tal não foi asfaltada, projeto tal não foi concluído, então eu não vou mais ficar com você, eu vou para a oposição. Então, baseado na história construída, a gente faz uma ideia da história que vão construir, certo? O prefeito fez ampla maioria, então é hora de você ser o fiscal. As sessões da Câmara, elas são vazias. Por que são vazias? Porque a gente percebe que nem os vereadores ouvem o que o outro fala. Tem um na tribuna e os demais estão desatentos. Fica aqui a dica para os vereadores. Sejam mais atentos aos discursos do tribuno, porque ninguém botou um vereador para falar de graça e nem para fazer o vídeo de mercador com o que está falando, né? O Paulo Roberto, meu amigo, bom dia, muito obrigado por sempre acompanhar a gente. Ele está dizendo aqui, o prefeito sempre teve a Câmara Municipal de Floriano na mão e nunca fez nada. Imagina agora que são os últimos 4 anos dele. A opinião do Paulo Roberto. Vera Lúcia está dizendo, eu nunca comprei JC, nunca fui em nenhuma reunião na Câmara. Eu acho que nunca funciona aqui no Brasil. Vera Lúcia, você nunca foi, a maioria das pessoas também nunca, e eu não tiro a razão de que não vai. É porque é o seguinte, se o jogo é ruim, a arquibancada é vazia. Se o cantor é ruim, ele fica sozinho no palco, sem plateia. Se o filme é ruim, o cinema fica vazio.
Se o pastor não sabe pregar direito, a igreja dele se esvazia. Se a pregação, se a homilia do padre dá sono, aí ele vai pregar só para os bancos. Então, a ausência de pessoas na Câmara é por conta do discurso vazio dos parlamentares e nada mais. E nada mais. Certo? Eu estou dizendo isso baseado em fatos. Se o vereador fala para 3 pessoas, é porque o discurso dele está interessado naquelas 3. Se ele fala para 30, é porque aquelas 30 pessoas estão interessadas. Mas o que eu quero dizer para cada um de nós é que a partir de hoje cobre discursos mais incisivos dos seus vereadores. Viu? O vereador está lá, uma coisa é ser aliado, outra coisa é ser conivente. Se o projeto é bom, até o povo deve ser aliado. Se prejudica, tem que bater de frente. Entendeu? Então, é hora de você, eleitor, tirar um tempinho para lá na Câmara Municipal, não somente para ver o que o vereador está fazendo, mas principalmente para ver o que está assado no cafezinho, para ver aquele mal educado que, enquanto o colega fala, ele está aqui no celular. Porque é o seguinte, na minha casa eu posso ser deselegante com você, mas na nossa casa eu tenho a obrigação de ser educado. E fazer ouvido de mercador com quem está falando é, no mínimo, uma falta de educação. Só que, se um está falando e o outro está no celular, ele está desrespeitando, não é o que está falando, é o povo que colocou aquele que está falando. Assim como também está desrespeitando aquele que o colocou, porque ninguém colocou você na câmera para você ficar no celular enquanto alguém está falando. Escuta o que o cara está falando, se for besteira, você corrige. Rapaz, você veio para cá para falar isso? O que não pode é fazer o vídeo de mercador, né? Os vereadores batalham para ser eleitos, quando chega lá vão falar de graça uns para os outros, entendeu? Então, na casa do cidadão, ele pode ser mal educado, pode ser deselegante, pode falar besteira e pode ouvir besteira, mas na casa que é nossa, ele tem que ter um discurso que vá de encontro ao interesse das pessoas, e aquele que está ouvindo o discurso, se achar que está vazio, pergunta se ele não tem outra coisa para falar. Não precisa ser educado com o vereador, não. Seja exigente nos seus discursos, nas suas coerências e, acima de tudo, tenha compromisso com o povo. Se a Câmara a vida inteira teve um esvaziamento de plateia, é porque o discurso é vazio. É como eu comparei aqui, se o cantor vai fazer um show e tem 10 pessoas assistindo, é porque a música dele não está agradando, a cantilena dele não está agradando. Assim a gente pode comparar a Câmara Municipal. Se o vereador chegar para o seu primeiro dia de mandato, primeiro dia sempre é lotado, vai aqueles que vão para parabenizar, para pedir alguma coisa, mas se com o andar da carruagem houver um esvaziamento, é porque o discurso está peba. Mude o discurso que o povo vai. Seja mais incisivo, cobre, viu? Não pode ter essa liberdade total. Não estou dizendo que o prefeito vai querer fazer besteira, até porque ele não é doido. Mas, estou dando como exemplo, o ano passado, onde houve a tentativa de aprovar um projeto de alienação de imóveis, e certo ou errado, eu não vou entrar no mérito, mas os vereadores, a maioria achou que não era correto e não aprovou. Desta vez não vai ter mais esse negócio, porque a maioria já foi eleita por você, eleitor. Você foi que colocou. Tantos a favor do prefeito, tantos contrários, certo? Mais uma vez, o nosso amigo Paulo Roberto, sempre participativo, meu amigo, muitíssimo obrigado a você, cara. Quais projetos importantes para a Floriana essa Câmara aprovou nesses 4 anos? Opa! Senhores vereadores que estão concluindo seu mandato, inclusive aqueles que não foram reeleitos, quem quiser responder essa pergunta do Paulo Roberto, o espaço está aberto. O espaço, eu acho que a gente não entrevista muitos políticos, porque a gente não tem o costume de fazer aquelas perguntas que já vêm com resposta. Tipo assim, seu fulano, esse trabalho seu, é muito importante, né? Como a gente não faz muito esse tipo de pergunta, talvez não haja aquele interesse de ser entrevistado pelo JC, e também não existe tanto interesse de entrevistas vazias. A gente procura entrevistas com consistência, com conteúdo e que desperte o interesse do internauta. Quando eu estou falando que o número de pessoas online está pequeno, a culpa é minha. A culpa é minha, não vou? Já pensou, eu estou aqui online, tem 5 pessoas me acompanhando, eu vou botar a culpa nas pessoas? É porque eu não estou falando coisa que presta. Então o vereador que está na Câmara Municipal falando para 3, e 3 pessoas lá no plenário, e até desatento, é porque o seu discurso está vazio. Não pode, o povo não vai para a Câmara. Se não vai, é porque o que você está falando não está despertando interesse.
Esse recado não é para os que estão deixando, não é para os que estão chegando. É para os que estão chegando. Entendeu? Se o discurso... Quando eu andava nas escolas falando com os estudantes sobre várias coisas da vida, da minha própria experiência, que eu tenho uma vida cheia de pancadas, a minha vida é calejada, entendeu? Quando eu falava, quando eu começava, eu dizia, olha gente, eu vou começar, se você não prestar atenção, me desculpe, a culpa é minha. Eu aqui não usei as palavras certas para cativar o interesse e a atenção de vocês. Tem cara que fala, as pessoas não prestam atenção, mas esse povo é educado. O teu discurso é que foi vazio, cara. Bota a culpa para ti, entendeu? Então, se ao longo dos tempos a Câmara teve um esvaziamento de plateia, é porque na sua história os discursos foram mais vazios do que as cadeiras, tá bom? Fica a dica para os nossos parlamentares. Muito obrigado a meu amigo Paulo Roberto e a cada internauta que está sempre aqui com a gente. Pô, turma boa, sou fã dessas crianças. Meu amigo Marcos Samuel está dizendo aqui, bom dia, agora sim está fácil aprovar o que o prefeito deseja, agora resta ao povo fiscalizar, senão o mal vai ser grande. Concordo com o Marco, a fiscalização em relação a ser mal ou não, prefeito Joel, como você diz, a missão de fazer, né? Você vai ter mais liberdade agora, não vai deixar de fazer por falta de aprovação. Josi, bom dia. Minha amiga Orminda Angélica, menina de Fortaleza, bom dia menina. Paulo Roberto diz, JC, essa Câmara de Vereadores de Floriano não funciona com esse modelo corrupto que está aí. Mensagem do Paulo Roberto. Volney Ribeiro, está em Canavieira. Muito obrigado, menino. Terra boa, Canavieira, viu? Vera Lúcia está dizendo que nunca compareceu à reunião na Câmara. É isso, já li aqui. Maravilha, está aqui. Pronto, gente, muito obrigado. Elisomar Borges, bom dia, muito obrigado. Elza, minha amigona, bom dia, um abração para você, para meu amigo Otavinho. O Paulo Roberto dizendo que eleitor que vende seu voto não tem moral para cobrar nada. Com certeza. Rapaz, sinceramente, eu tenho pena do cara que vende o voto porque é muito pobre. É muito pobre. Eu não me refiro àquele que vende por uma carrada de barro, não. Aquele que vende por um cargo, que tem uma casa, tem um carro, tem uma estrutura familiar relativamente boa, mas não tem a moral e a decência de dizer, eu já me sustento, certo? A gente, com o trabalho que a gente faz, o fato de ter sido candidato já por 3 vezes, com certeza a gente recebeu convites e propostas, mas a gente permanece tendo o melhor carro de Floriano, que é o Corsinha, e a melhor moto, que é a nossa vizinha pretinha, viu? Nós somos felizes com o que temos e eu agradeço a Deus por tudo, inclusive pelos problemas. Outro dia eu disse assim, muito obrigado, Senhor, pelas coisas que são boas e pelas que eu penso que são ruins, mas que na verdade são bênçãos disfarçadas. Às vezes as pessoas querem me atingir batendo nos meus problemas, mas a vida é como pedalar. Quanto mais íngreme a subida, né? Quanto mais alta a subida, mais forte você fica, porque você faz um esforço maior. Se a sua vida está como uma bicicleta ladeira abaixo, agradeça a Deus, mas saiba que esse ladeira abaixo não lhe fortalece. O que fortalece é a subida da vida, na certeza de que a cada subida vem sempre uma descida para você descansar, relaxar, enquanto a próxima subida não vem. São os altos e baixos, como dizia minha saudosa mãe Maria do Carmo. O vídeo está ficando longo e isso não é bom. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Sejamos cada um fiscal do que é nosso. Portal JC, 24 horas com você.